Oi, viajantes da vida! Bem-vindo ao nosso Curta Espírita 61. E eu tive pensando esses dias, e eu acho que você aí também deve conhecer, aquele seu amigo, aquela sua amiga que de vez em quando diz assim, ai, caí em tentação, foi mais forte do que eu. Isso às vezes tem a ver com comida, né? Aquela criatura que devora uma pizza de 8 fatias inteira, que ataca um pudim de leite condensado inteiro na geladeira, ou até coisas mais graves, como infidelidade conjugal e tudo mais, e tem aquela cara de pau dizer, ai, o que eu posso fazer? Não é a carne, é fraca. Bom, fraco é o espírito. E aí, muitas vezes, a gente ainda vê lá no atendimento fraterno da casa espírita, a pessoa chegar com aquela cara de muito triste, de muito abatido porque caiu em tentação. E dizer assim, deve ter sido um espírito ruim que me arrastou para fazer isso, que me tentou. E aí, olha como Allan Kardec é sábio. Até o último momentinho de um livro, ele traz material para a gente estudar. Hoje, o nosso assunto está aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que é aquele capítulo da coletânea de preces, que muita gente faz errado e decora as preces para ficar fazendo em momentos específicos. Aquilo não é para isso. Aqueles exemplos, aqueles textos das preces são referências para organizar o nosso pensamento. Mas não é que lá no item 20 desse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das preces, tem lá a tal prece para resistir a uma tentação. E a gente pode pensar assim, puxa, olha como Kardec foi bonzinho, né? Está entregando uma ferramenta para a gente combater os maus espíritos, fazer um escudo contra os maus espíritos. Calma aí, cara pálida. Olha só, mais bacana até do que os textos que não podem ser decorados das preces, embora sejam preces muito bonitas, são os prefácios, a introdução que Kardec faz para apresentar aqueles textos. E não é que o prefácio, aqui no item 20 do Evangelho, do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, é ótimo. Já se perguntou aí, você que também já passou por tentações, eu já passei por um monte, algumas eu resisti, outras elas me levaram embora, me fizeram fazer um monte de bobagem. A gente está aqui para crescer, para superar, para vencer. Bom, muitas vezes as pessoas pensam que a tentação é um espírito ruim que está ali em volta da gente, que a gente é o coitadinho que está sendo tentado pelo demônio. Foi isso que foi passado para a gente durante tanto tempo nas outras religiões, não é? Pois é, mas não é bem assim não. Quando Kardec começa a estudar a origem das tentações, aqui no Evangelho, no capítulo 28, no item 20, para a gente resistir às tentações, a gente tem que saber de onde é que elas vêm. De onde é que vem o mau pensamento? De onde é que vem aquela vontade que a gente às vezes tem de fazer coisa errada? E aí muita gente diz assim, dos espíritos atrasados, dos demônios. Olha só o que Kardec diz para nós. Duas origens podem ter qualquer pensamento mau. A própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Nesse último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita, de sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal, se o considerasse inacessível à sedução. Aqui é que entra a questão. A gente observa nesse material que logo o primeiro parágrafo ali daquele prefácio, da prece para resistir a uma tentação, que as duas origens são uma origem só. Como assim, Maurício? Porque olha só, é igual a mosca que fica girando em volta de uma ferida ou em volta de excrementos. Se a ferida não tivesse ali, se os excrementos não tivessem ali, não teria mosca. Então não dá para a gente botar a culpa na mosca, não é verdade? Aqui é a mesma coisa. Antes, Kardec começa pela causa original. Pode estar em nós, pode estar na nossa imperfeição, o desejo. Então não vem com essa história de que eu fui tentado pelos outros. Nós normalmente somos tentados pelo nosso eu velho. Nós normalmente somos tentados pelas nossas imperfeições antigas, que vêm conosco para a encarnação.
Mas também pode acontecer de um espírito malévolo, como ele disse lá no outro slide. Beleza, pode acontecer. Mas o que atraiu esse espírito malévolo? Aí aparece ali. Ele percebe as nossas imperfeições. Ele percebe que nós somos, almas imperfeitas. E aí, se nós vencermos as imperfeições, se nós vencermos as más tendências dentro de nós, eles vão achar que nós somos inacessíveis à sedução e vão parar de tentar nos tentar. Ficou até esquisito isso, né? Mas parar de tentar fazer essa sedução em relação a nós aí. Trazer a gente para esse caminho mais sombrio dos erros, dos equívocos. É isso aí. Então a gente começa a pensar o seguinte, olha, só tem obsessor porque tem obsidiado, porque o obsidiado tem defeito. Remova o defeito do obsidiado e aquele obsessor vai embora, porque ele não vai ter onde fomentar, ele não vai ter o que fomentar. Os espíritos atrasados, eles não criam em nós pensamentos ruins. Eles ampliam as sementinhas de pensamentos ruins que a gente já traz dentro da gente. E essa é uma questão importante. Outra coisa também, que muita gente fica lá, mas não é possível, esses espíritos não me deixam, não me afastam. Provavelmente a gente aqui não deixa o espírito, não se afasta deles. Porque está esquecendo aí que todos nós também temos os nossos protetores? Todos nós também temos os nossos benfeitores espirituais? E é isso que Kardec chama a atenção. Como é que a gente faz para resistir? A prece vai vir, mas a gente vai deixar para vocês fazerem como dever de casa. Mas o texto aqui do prefácio nós vamos estudar todinho. Como é que a gente faz para resistir a um mau pensamento? Sabendo de onde é que ele veio. Olha o que Kardec diz. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. É aí que faz lembrar aqueles desenhos animados, né? Que tem um anjinho de um lado, o capetinha do outro, todos com a mesma cara da pessoa. Vocês já repararam isso? Somos sempre nós, aqueles capetinha de um lado, anjinho do outro, são os símbolos do que está dentro de nós, das tendências boas e más. E aí, claro, você vai ter espíritos atrasados e vai ter espíritos bons tentando puxar a brasa para a sardinha deles, que somos nós. E aí, como Kardec disse, nós podemos ceder ou resistir, como nós faríamos com uma pessoa encarnada que batesse a nossa porta e disse, olha, vamos lá jogar pedra na casa da vizinha? Se eu sou uma pessoa inteligente, eu vou dizer, vou nada. Vou quebrar a vidraça do outro, depois eu vou ter prejuízo. Então, se a gente resiste às atrações, às iscas, às armadilhas das pessoas encarnadas, a gente pode resistir às armadilhas dos desencarnados. E ainda vai confiar aqui, nos nossos anjos guardiões, nos nossos espíritos protetores. Muitas vezes as pessoas dizem, eu caí em tentação. É porque escolheu ceder ao convite do espírito atrasado. Porque se tivesse escolhido ceder ao convite do espírito elevado, não teria caído em tentação. E aí fica só a última questão, para ficar curta mesmo. Como é que eu vou saber que o pensamento que eu tenho é mau ou é bom? Muitas vezes a gente fica imaginando dos clichês da sociedade. Dizem que isso é bom, dizem que isso é mal, mas espera aí, olha só uma questão interessante. A gente muitas vezes analisa os pensamentos e os atos pelas consequências que eles vão ter no futuro. Não é bem isso? E aí Kardec fecha o prefácio. Antes de apresentar a prece aqui do item 20, que é para resistir a uma tentação, com essa sugestão para nós, fazer autoanálise. Se analise aí. Se analise aí de acordo com esses conceitos que o codificado traz para nós. Olha só. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Parou para pensar sobre isso? Parou para analisar isso aqui? Olha que coisa interessante, né? A gente tem ali
uma receitinha. Olha, se eu fizer isso, vai dar bom ou vai dar ruim, como o pessoal costuma falar a juventude hoje, né? Vai dar certo ou vai dar errado? Vai fazer o bem ou vai prejudicar alguém? Analisa antes de fazer. Pense antes de fazer. Já é um bom exercício para resistir às tentações. Se analisando ou nos analisando, nós vamos saber muito bem. E outra coisa importante também, o finalzinho ali, ó. Será que se alguém fizesse comigo o que eu estou pensando em fazer, eu ia ficar feliz? Eu ia gostar? Outra referência importante. E aí a gente consegue pensar e direcionar o nosso pensamento para os benfeitores espirituais. Resistindo, se houver, atraída pelas nossas imperfeições, a influência de um espírito malévolo. Mas por hora é isso aí. E a prece, Maurício? E a oração para resistir à tentação, você não vai dar para nós? Não, o Kardec deixou ali no livro. É uma sugestão de como encadear os seus pensamentos e eu deixo de dever de casa. Vai ali no livro e dá uma olhada no texto. É curtinho, é um parágrafo. Mas o importante mesmo é a gente escutar e aprender e refletir sobre esse prefácio. Porque se decorar a prece não vai adiantar nada se não entender de onde é que veio a tentação. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, que faça boas reflexões aí, que não se sinta tentado pela pizza, pelo pudim e nem pela pulada de cerca. E acima de tudo entenda, temos os nossos benfeitores espirituais que nos inspiram o bem. Vamos nos ligar mais a eles. Vamos dar mais forças a eles. Em vez de correr para o centro, reclamando de que tem um obsessor perseguindo a gente vai para o centro e pergunta: como é que eu faço para estar mais pertinho do meu guia? Qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Qual é o bem? Qual é a caridade que eu tenho que fazer? Qual é o orgulho que eu tenho que combater? Qual é a vaidade que eu tenho que combater? Assim a gente vai se tornar imune, ou pelo menos muito menos suscetível das tentações. Espero que você tenha gostado, como eu disse. Deixa um like aí, se inscreve no canal, manda um comentário para nós, acione o sininho para receber as notificações e, se gostou, compartilhe o link desse vídeo com outros companheiros e outras companheiras. Um grande abraço para vocês e até o próximo Curta!